Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo da noite, rogando a misericórdia divina e a presença da espiritualidade amiga. Hoje, após a música, o Josimar fará a prece e o estudo da noite. E para encerramento, após a música por Denilson, Rosa fará a prece por todos nós. Que assim seja. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 oh. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 oh. Boa noite a todos. É com alegria e satisfação que estamos participando novamente do estudo desta noite. E eu vou ler, então, uma prece que eu mesmo fiz. Uma prece para todos, em homenagem a Jesus. Antes que anoiteça, nasça para a luz. Teça com puro sentir a tática. Enriqueça o sentir com a boa prática. Amanheça a fé que o bem produz. E que dentro de nós não nos sintamos só, que jamais amorteça a doce voz do amor do Mestre Jesus. O estudo da noite, que a mim coube, é sobre bem-aventurados os misericordiosos, que está no Evangelho e é Lucas, meia dúzia, 36. Mas, antes de eu iniciar o estudo, eu queria chamar a atenção e fazer um registro que na semana passada, a convite do Eugênio, nós fomos visitar a casa de Chico. Eu sempre gosto de contar alguma passagem de Chico Xavier, mas desta vez eu queria fazer um convite para que todos possam visitar a casa de Chico Xavier, aqui em Pedro Leopoldo, e o Eugênio está lá de braços abertos, com muita boa vontade, com uma categoria muito grande, com muito amor, nos mostrando tudo de Chico. Se há uma pessoa que conhece bastante Chico, é Eugênio. E a casa está maravilhosa, com todas as obras do Chico, tem lá alguns pertences individuais dele. O ambiente é muito gostoso, muito leve, a gente se sente muito bem lá. Então, eu queria aqui estender esse convite para que todos possam ter o prazer
que eu e a Daluz tivemos a semana passada, quando passamos lá quase 2 horas lá. Foi extremamente gostoso, então está aí o convite. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre o que Jesus nos ensina. Bom, eu penso o seguinte, se Jesus disse, quem quiser ir ao Pai, tem que vir através de mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que estudar os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa tentar segui-lo e evoluir para chegar mais próximo de Deus. Então, é por isso que nós devemos estudar o Evangelho, porque no Evangelho estão os ensinamentos, os exemplos de Jesus. E Jesus, naquele tempo, ele disse aos seus discípulos, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida será colocada em vossos colos, porque com a mesma medida que medires aos outros, vós também sereis medidos. Então, como está se tratando de misericórdia, nós temos que entender, através, principalmente do dicionário da língua portuguesa, do idioma português, o que vem a ser misericórdia. Tem alguns significados diferentes um do outro, mas, no fundo, eles dizem a mesma coisa. Misericórdia é um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outras pessoas e que desperta piedade e desperta compaixão. É uma ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia. Também tem muito a ver com o perdão, concedido unicamente por bondade e graça. Uma outra definição é a seguinte: sentimento de compaixão despertado pela miséria alheia, pelo momento de dificuldade de algum nosso semelhante, ou de muitos. Misericórdia é ter compaixão do coração, é ser solidário na dor, no momento de desespero e nos momentos de sofrimento. Então, misericórdia vem a ser perdoar pelo ato de bondade, apesar do outro, aparentemente, ao nosso julgamento, não merecer o perdão. Se nós acharmos que ele não merece, mas perdoarmos, nós estamos praticando a misericórdia. A misericórdia divina, a essa pertence a Deus. E Deus nos perdoa, pecadores, apesar das faltas cometidas por nós, e é a libertação do julgamento. Porque ele diz para não julgar, para não sermos julgados. E Deus não nos julga. Deus nos perdoa e nos dá muitas outras oportunidades. Muito bem. A compaixão, ela desperta no ser humano uma vontade de ajudar ao próximo e ajudar a superar ou acertar os problemas, a dificuldade, consolando e dando suporte emocional. Não é só físico, é um conforto emocional, é um amparo, é uma ajuda, é um ombro amigo, é um ombro de paciência. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser parecido com ele. Tudo que Jesus quer de nós é que sigamos os ensinamentos dele, que são exatamente as leis divinas, para que cheguemos mais perto do Pai. Muito bem. Assim como a caridade é o caminho mais curto para pagarmos os nossos débitos para com as leis divinas, este ensinamento de Jesus nos mostra, para não irmos contra as leis de Deus, que tem o amor como lei maior. A lei maior de Deus
é o amor. E a prática da misericórdia é amor, da compaixão é amor, do perdão é amor, da paciência é amor, do ombro amigo é amor, do entender, mesmo sem concordar, entender o nosso semelhante. Porque, às vezes, nós, se entendermos, não precisa concordar, mas entender porque podemos pensar assim: será que se nós estivéssemos no mesmo momento dele, passando as mesmas dificuldades, também não estaríamos como ele está? Então, aí é que é necessária a caridade e o perdão para com as faltas dele. Porque Deus nos perdoa a todo instante e nós temos que também exercitarmos o perdão. Muito bem. Eu até penso que seguir as leis de Deus, além da fé, além de que é o caminho único para o nosso progresso espiritual, é uma questão de inteligência. Se nós sabemos que ao praticarmos o bem, nós vamos receber o bem, que é a lei. Se nós praticarmos o mal, nós vamos receber o mal. Olha, é uma questão de inteligência sermos bons, praticarmos a caridade, sermos amigos, perdoarmos. É isso aí. Quer dizer, se a gente parar para pensar um pouquinho, é muito irracional a gente praticar o mal, sabendo que amanhã ou depois esse mal voltará para nós e teremos que nos esforçarmos muito para continuarmos a nossa escalada, sempre otimista e com fé. Muito bem. Ser misericordioso é, é obedecer às leis, é ser educado com o nosso próximo, é praticar a inteligência emocional, usar a nossa inteligência para controlar o emocional, para não nos perdermos, para não termos ataques de fúria, ou de raiva, ou de incompreensão. Então, ser misericordioso é, antes de tudo, compreender o estado mental, físico e até social que está um companheiro nosso. É entender, mesmo sem concordar. É ser o ombro paciencioso. É ser pacífico e manso, como Jesus nos pediu. Sermos pacíficos e mansos do coração. Agora, sermos pacíficos e mansos quando está tudo bem é mais leve, mas temos que nos manter pacíficos e amorosos é quando o nosso companheiro está precisando muito, porque ele está em desespero. E nós não podemos entrar no desespero dele. Nós temos que ter o que nós chamamos de perdão para com as atitudes dele, sem julgamento. Não deveria julgar para não ser julgados. Outra coisa também que nós temos que lembrar é que temos que praticar o auto-perdão também para conosco. Não podemos ser muito rígidos. Nós podemos ser enérgicos, mas não rígidos. Temos que fazer uma análise interior bastante sincera e destacarmos aonde que nós estamos errando e aonde nós precisamos melhorar. Mas daí para frente também não julgar a nós mesmos. Temos que praticar o auto-perdão. E quem pratica o auto-perdão está em condições de praticar o perdão para o seu semelhante. Agora, somente na hora do recolhimento noturno, pedir perdão para Deus, para Ele relevar os nossos erros, os nossos delitos, seria muito tranquilo. Mas nós temos que pedir perdão e nos esforçarmos para não repeti-los. Por quê? Quando nós chegamos à conclusão que erramos, no dia seguinte nós temos que mudar. Nós temos que mudar nosso comportamento, nosso estado mental. Nós temos que não repetir nossas falhas. Temos que pensar que tudo que aconteceu daqui para trás foi ensinamento, foi experiência, porque nenhum de nós está pronto. Todos nós seremos anjos, mas ainda estamos a caminho. E a melhor coisa que nós podemos fazer, a melhor atitude, é fazer aquela análise sincera e no dia seguinte pensar daqui para frente. O que vale é hoje, é daqui para frente, é o agora, e não repetir as falhas anteriores. Muito bem. A misericórdia tem tudo a ver com perdão, tem tudo a ver com caridade. O perdão, nas lides
espíritas, nas palestras, nos estudos, nós nos debatemos com ele, nós enfrentamos ele, estudamos ele quase sempre. Por quê? Certa feita eu li que os índios cantam e falam muito sobre a chuva quando não tem chuva. Então, ele fica cantando chuva para a chuva vir. Então, eu me pergunto, por que que nós cantamos tanto o amor? Por que que nós falamos tanto em perdão? Por que que nós falamos tanto em misericórdia? É para atrair, para que a gente não se esqueça que essas palavras, elas são importantes na nossa evolução. Então, a misericórdia é algo que nós devemos exercitar com os nossos semelhantes, mas treinarmos conosco. Então, exercitar o perdão faz parte da misericórdia. Exercitar o perdão e ir moldando o nosso viver, mudando as nossas ações, as nossas atitudes e controlando o nosso temperamento, os nossos impulsos, as nossas ignorâncias e treinar também relações humanas. Que relações humanas é a arte de conviver bem com todas as pessoas, em todos os níveis. Eu vou repetir. Relações humanas é a arte de conviver bem com todas as pessoas, em todos os níveis. Existem livros que nos ensinam as técnicas do relacionamento bom, do relacionamento que nos eleva. Muito bem. Nós temos que orar e pedir perdão, mas prometer que não repetiremos os mesmos erros. Porque Madre Teresa de Calcutá, ela nos ensina que a oração é muito importante e tem muito valor. Mas entre escolher uma mão que ajuda e os lábios que oram, ela diz que temos que ficar com as mãos que ajudam. Porque orar é muito importante, mas ajudar é muito mais. O importante mesmo é ajudar orando e orar ajudando. Esse que seria o binômio interessante. Muito bem. Olha, nós precisamos estar num nível elevado de consciência para termos condições psicológicas e morais para pedir perdão para Deus. Nós não podemos pedir perdão para Deus com ódio no coração, com revolta, com revanchismo, com inveja, com ciúmes. Não. Ao pedir perdão, nós temos que estar elevados, temos que estar humildes e simples de coração e prometer a nós mesmos e diretamente a Deus que nós vamos melhorar. Me perdoe, Senhor, pelos meus erros, mas eu prometo, eu vou me esforçar para daqui para frente não repetir os erros de que agora eu estou precisando ser perdoado. Se nós fizermos uma análise interna e sincera, e o caminho mais difícil que tem, a viagem mais difícil que tem, que existe, é quando fazemos uma viagem para dentro de nós mesmos, para o nosso interior. Porque apontar o defeito, a falha, o não bom comportamento do nosso semelhante é muito simples, porque nós estamos vendo. Agora, ir para nosso interior com sinceridade, bastante concentrado e reconhecer é muito difícil. A viagem mais difícil que existe é aquela para o nosso interior, procurando as nossas falhas, procurando aonde devemos melhorar. Eu faço bastante entrevistas no meu trabalho, e são entrevistas para promoções, e são entrevistas de candidatos também, para ver se tem o perfil que aquela empresa está procurando. E eu pergunto sempre, qual é o ponto forte que você tem? E as pessoas logo se arvoram a falar, sou trabalhador, sou honesto, sou amigo, sou paciencioso, sou pontual. E eles vêm e desfilam assim, um colar de pontos positivos. Aí eu pergunto o oposto. E qual é um ponto fraco seu? Qual que seria um ponto que você reconhece que precisa melhorar? Ah, eles têm muita dificuldade. Para falar o ponto forte é na hora. Aí eles dizem, agora só me pegou. Eu nunca parei para pensar isso.
É por isso que eu estou batendo nessa tecla, da gente ir para dentro de nós mesmos e confessar para nós mesmos, até escrever, anotar, para que possamos, em seguida, nos esforçarmos para não repetirmos. Então, como Deus, eu digo, como Deus tem sido paciencioso e misericordioso conosco. Como tem sido. Como Jesus também tem sido. Como tem nos perdoado. Como tem não desistido de nós. Então, muito obrigado, Senhor, por essa compreensão, por essa misericórdia, para que nem sempre nós estamos à altura, mas que Ele nos fornece para seguirmos em frente. Muito obrigado, Senhor, por essa misericórdia a nós dirigida. Tem muitas e muitas vezes que nós, diante de situações difíceis, olhamos para o lado e quase que perdemos a esperança. A gente olha e fala, e agora? Como é que eu vou sair desse imbróglio, desse lugar que eu até meio inconscientemente fui entrar? Então, quando nós pensamos não ter mais luz no fundo do túnel, e quando nós mesmos começamos a achar que nós provocamos aquilo, a misericórdia divina é grande. E vem um livro, um telefonema, uma palavra e uma nova oportunidade de nos livrarmos daquela condição. Por isso é que a misericórdia divina deve ser exalçada e agradecido por nós. E agradecida, a misericórdia deve ser agradecida por nós. E nós, por conseguinte, temos também que termos misericórdia com os nossos semelhantes, que estão numa situação mais difícil que a nossa. Porque por mais difícil que a nossa seja, a nossa volta tem muitas pessoas com dificuldades mesmo, físicas, mentais, dificuldades de perder a esperança, de perder o otimismo. E nós podemos muito bem ajudar, não só monetariamente, fisicamente, mas principalmente com palavras de apoio, de otimismo, falarmos de Jesus, falarmos da Mãe Maria, falarmos de esses espíritos de escola, como Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, da Irmanduz, que todo mundo diz, e tantos outros, como Santo Agostinho, que sempre tem uma palavra para nós nos momentos difíceis. É responsabilidade nossa, que temos um pouco mais de conhecimento, de levar a quem não teve a oportunidade que nós tivemos, de ler, de assistir palestras, de conviver aonde se divulga o Evangelho de Jesus, que não tiveram a oportunidade de ler os ensinamentos de Chico Xavier. Então, cabe a nós levarmos para todos o Evangelho, o otimismo, falar, quando possível, e tiver entendimento, da vida que se segue após o desencarne aqui na Terra. Porque muitos e muitos semelhantes a nós não tiveram a oportunidade. É por isso que eles desistem, é que eles se apegam aos vícios, se apegam até ao suicídio, que nesses dias aí de pandemia está acontecendo muito, porque as pessoas não têm a fé necessária e o conhecimento necessário para saber que a morte não é um fim, é apenas uma etapa. Se eles soubessem, eles não cometeriam o suicídio, que é um assunto muito desagradável, mas é um assunto que nós temos responsabilidade. Quando vemos alguém com depressão, quando vemos alguém com síndrome do pânico, quando vemos alguém desesperançado, é, por caridade nossa, atualizar essas pessoas em relação à espiritualidade, a Jesus, a Deus, aos espíritos, aos santos, se ele acreditar nisso. Precisamos, sim, sermos caridosos, igual Deus, principalmente através de Jesus, é para conosco. Nessa pandemia que nós estamos vivendo agora, eu queria falar um pouquinho. Estamos todos preocupados com a parte física, mas nós temos que cuidar muito bem da parte física, tomar todos os cuidados que nós sobejamente
já sabemos. Nem vamos aqui elencar. Mas nós temos que tomar cuidado com a mente, é com a cabeça, é com a cuca, é com ela que nós temos que nos preocupar. Porque hoje está dando uma onda de pessimismo e de medo. E esse medo está fazendo com que as pessoas fiquem doentes, que não têm o vírus, mas o medo, o pavor, é que está fazendo com que as pessoas procurem médicos sem nada ter. Eles estão pedindo, eu assisti aí outro dia uma palestra muito bonita, e até feita por um médico, que ele disse, cuidem-se e, primeiramente, não fiquem o dia inteiro vendo notícias sobre isso. O mundo tem coisas lindas, ainda tem livros bons, ainda tem músicas maravilhosas. Hoje em dia, nós temos que manter a distância, mas não o isolamento. Nós podemos muito bem ficarmos distantes, mas nos comunicarmos. Hoje nós temos aí o Zap, o Facebook, para comunicar com os nossos parentes, nossos amigos, não é? Nosso círculo social é grande, porque estão pedindo, e é de bom alvitre, que a gente mantenha a distância, mas não que fique isolado, não que fique fora do mundo. Então, o aconselhamento desse médico é isso. Ele diz, cuidem do físico, mas cuidem principalmente da mente, porque a mente atrapalhada, com medo, com pavor da vida, pode fazer até mais mal do que o vírus. Porque o vírus, um dia, através de vacina e outras coisas que vão surgindo, nós vamos nos livrar deles. Mas e o problema mental? Nós vamos falar com quem? Então, é necessário também que a gente leve o otimismo, leve essa mensagem de manter a distância, mas não de isolamento. Tá certo? Porque nós temos mesmo é que cuidar da mente. Bom, eu acho que a mensagem sobre a misericórdia é essa aí, para a gente pensar em ter misericórdia conosco e também com os nossos semelhantes. Eu quero desejar muita paz para todos que aqui estão, que Jesus nos fortaleça e nos abençoe. E muito obrigado por mais essa oportunidade. E, Senhor Jesus, muito obrigado por tanta misericórdia que o Senhor tem dispensado a todos nós. Uma boa noite e até a próxima, com a graça de Jesus, e que assim seja. Obrigado, Josimar, pelas palavras, pela palestra de hoje. Riquíssimas palavras aí trazidas para a gente. E a gente vai encerrar com a música Rabi da Galileia, né, em homenagem ao nosso querido Josimar e a imagem de Jesus que está projetada aí atrás dele. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do teu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades, falaste de amor, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todos caminhos. Brilha na terra e no seu coração, brilha em você, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do teu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo.
amado Deus, amado Jesus, que possamos sempre agradecer as oportunidades, as lições, o privilégio que temos de não nos faltar nada, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo tanto que recebemos, e que possamos conseguir passar para os nossos irmãos otimismo, fé e esperança, para que consigamos seguir em frente, sempre firme, confiantes no amor e na providência divina. Que essa paz, que essa luz se estenda a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Chico Xavier, Chico, homem de fé.